e de 2021, né? Então, mostra um pouco a diferença técnica aí desses jogadores. E na BDA, da mesma forma, né? O Oliver Suder, canhoto, que sempre... só o fato de ser canhoto já é uma diferença enorme, e o Matteo Giri. Uma oportunidade muito boa estar aqui no canal Olímpico, e para o pessoal que está acompanhando, conhecendo um pouco do polo aquático. Como a gente vem falando, ele é um dos esportes mais completos e mais difíceis de ser praticado. Eu sou atleta a minha vida inteira no Pinheiros, e onde você tem várias modalidades, né? 42 esportes lá, 17 olímpicas, e eles comparam muito os esportes uns com os outros. E o polo aquático realmente é um dos mais completos, né? Os preparadores físicos hoje lá do clube, quando comparam, por exemplo, medem impulsão, medem força, medem o cardiovascular. E o polo aquático hoje, ele em impulsão perde para o vôlei e para o basquete, né? Mas ganha de todos os outros esportes do clube. Perde também do atletismo na explosão, em tiro de 100 metros rasos na pista. Você imagina que botar o jogador de polo para fazer 100 metros rasos não é o nosso DNA, né? Ninguém, mas a gente também ganha de outros esportes dentro do clube. O alongamento, né? Que também requer muito, né? Não adianta só força. Então, assim, é um esporte muito completo. E vamos à apresentação dos times. Pedro Pontes. É isso aí, vamos à apresentação dos times. A gente também vai fazer a nossa apresentação por aqui. À esquerda temos o time da BDA. À esquerda o time da BDA e à direita o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos subir o som para ouvir a apresentação oficial do evento. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais. Número 13, Rafael Dantas. Número 14, Luiz da Cruz. E número 7, capitão da equipe, João Calmo. Técnico da equipe, José Ribeiro, auxiliado pelos professores Gabriel Brizola e Alexandre Desani. De gols escuros, a equipe do Clube de Regatas do Flamengo. De número 1, Alexandre Mendes. 2, Felipe Carsalade. 3, Juan Victor. 4, Carlos Eduardo Fizer. 5, Nicolaus. 6, Fabiano Gomes. 8, Matheus Medeiros. 9, Alípio Darcy. 10, Henrique Lopes. 11, Pedro Garcia. 12, Antônio Rocha. 13, Wallace Silva. 14, Marco Rodovic. E número 7, capitão da equipe, Logan Wolverine. Técnico da equipe, Jorge Chay, auxiliado pela professora Ilana Pinheiro. Árbitros da partida, Giovanni Ugaretti e Yuri Maciel. A partida terá início imediato. Então tá aí a apresentação das equipes feitas, mas é claro, não vale reforçar, passar aqui rapidinho a BDA do Nico com A1, Nico argentino, mas faz parte do time, já naturalmente não veio pro Brasil Open. 2, Renan. 3, Pedro Pontes. 4, João Vitor. 5, Oliver Sudar. 6, ele, Kael O Cruel. 8, Julian Colli. 9, Nicolas Marinheiro. 10, Patrick Romagnoli. 11, João Carlos, o capitão. 12, Matheus Giri. 13, El Dantas. 14, Luiz, comando da equipe por conta do Zé. E o Flamengo que está aí na sua tela, o Flamengo do Chaya e da Ilana. Chaya o técnico, Ilana assistente. Xandão no gol com A1. Felipe Carsalade 2. 3 é o Juan. 4 o Cadu. 5 o grego Soulacoudia. 6 é o Fabiano. 7 Logan, o capitão Logan Wolverine. E não é apelido, é nome. Daqui a pouco a gente conta essa história. 8 Matheus. 9 Alípio. 10 Henrique. 11 Pedro. 12 Antônio Otucho. 13 Wallace. 14 Marco Radovic. Então tudo certo, tudo preparado. Vai começar a disputa de terceiro lugar no naipe masculino. Brasil Open 2025 na tela do canal Time Brasil. E é claro que eu quero ver você participando no chat ao vivo, hein? Você torcedor da BDA.
você torcedor do Mengão. Quero ver todo mundo mandando o recado na nossa arquibancada virtual. E é claro, não se esqueça do like. Nossa audiência tá boa, só que o número de likes não acompanha. Então vamos aí, dedo no like. Você que tá vendo no celular, à esquerda, no cantinho esquerdo da sua tela, você vai ver um joinha, é só clicar. Agora, se você estiver curtindo na sua TV, na sala, no quarto, caça o controle e o botão do like vai estar à direita da sua tela. Tá valendo! Primeiro quarto de jogo. Giovani lançou a bola na água. Tá valendo o primeiro quarto. Também vale destacar que a arbitragem é do Giovani Ungaretti. Ele quem lançou a bola. E o Yuri Maciel. Comecinho de partida. Vamos ver quem vai subir no pódio deste Brasil Open. Tá aí o Fabiano. Primeiro ataque do Flamengo no jogo. Lá vem o chute cruzado de canhota. Marco Radovic para defesa do goleiro bauruense. E é dele, do sérvio, Marco Radovic. Já começa, mas para no goleiro da BDA. A BDA tenta com Oliver. Patrick Romagnoli tá de frente, só que a marcação chega, encurta a bola ao centro. E ela volta para o Flamengo. O juiz entendeu que não foi nada. O centro, quando puxa essa bola para dentro, muitas vezes é uma situação de pênalti, mas nesse caso a bola foi perdida. Segue o jogo. Segue o jogo. Como o Flamengo no ataque por meio do Fabiano. O Fabiano só ameaça. Abre com Marco Radovic. Manda o cruzado. Da defesa do Nico. Nico que é argentino. Mas como eu disse, junto ao Julian Colli, eles já fazem parte normalmente do elenco da ABDA. Eles que têm passagem pelo Regatas de Santa Fé, da Argentina. A ABDA tenta Patrick, bola mais ao centro, a falta. Recomeça, Kael. Tentativa, na verdade, é o Oliver Sudar. O húngaro canhoto habilidoso abre o marcador. Abre os trabalhos em Belém e coloca a equipe bauruense em vantagem, Rodrigo, 1-0. Deixar o Oliver chutar sozinho ali é perigo. Realmente colocou bem, balançou, quebrou para a direita e colocou no canto. Golaço, Oliver Sudar, 1-0 a BDA. E aí, bem na nossa imagem, dá para ver o Giovani falou, ó, tira o pessoal aqui da arquibancada de Bauru. Não pode ter torcedores deste lado. Arquibancada do lado oposto, lá na Tuna. Corretamente, Flamengo toca preto. E teremos o reinício do jogo. O Flamengo vai tentar se mandar pro ataque, vai tentar o empate. Tem muito tempo ainda, né? Comecinho do quarto. Comecinho do quarto, disputa de bronze no masculino do Brasil Open 2025. Pela primeira vez sendo feito aqui no Tunaluso Brasileira, em Belém do Pará, né? Uma iniciativa aí da PAB e da CBDA, da promoção do esporte fora do eixo Rio-São Paulo, sempre muito bem-vinda aí para o desenvolvimento desse grande esporte aí em todo o Brasil. E esse arremate aí foi do Logan. Logan Wolverine, como eu disse, não é apelido, é nome mesmo. Logan, inclusive tem a história que ele fala... meu pai perguntou para minha mãe, ou vice-versa, falou, o que você prefere, Logan ou Conan? Daí saiu o Logan, ele que começou no Botafogo, já faz um bom tempo que tá na equipe do Flamengo. Logan também vale reforçar, é claro, faz parte da nossa seleção brasileira de polo aquático, também passou pelo Fluminense, campeão ano passado da Copa Panam na Colômbia, prata no PAN de 2023 e bronze no PAN de Lima 2019. Pois é, o Logan Wolverine, com esse nome, tem que fazer jus a ele, né? Ele é um jogador raçudo que vai pra cima e que realmente faz jus ao nome do super-herói aí que o pai inspirou pra batizá-lo. Exatamente. Faz jus ao super-herói rubro-negro lá dentro. É gol da BDA. A BDA consegue mais um gol
Mais um gol dele, Oliver Sudar, o húngaro tá on fire, Rodrigo. Segundo gol do húngaro bauruense, né? Esse aqui é a exemplo do Sudar, da família Sudar aqui, que veio para Bauru há muitos anos e tem muito com todo esse desenvolvimento desse belíssimo projeto aí da BDA, que se tornou essa equipe fantástica. E mais um gol dele, 2-0 a BDA. O Flamengo precisa voltar para o jogo aí. Na cor e no gama. Attila Sudar, que é pai do Oliver, é campeão olímpico pela Hungria. Hungria, que é potência no polo aquático mundial. E vem de novo o Logan. Jogou mais ao centro com o Fabiano, desperdiça. Vamos chegando à metade do primeiro quarto, Rodrigo. E o Flamengo zerado ainda, hein? Exatamente, não está aproveitando seus ataques. Precisa fazer um golzinho aí para encostar no placar e começar a recuperação dentro do jogo. Se deixar o placar ir abrindo nesse nível de jogo aí do adulto, fica difícil buscar depois. E lá vem a BDA de novo, tentando um arremate o Touca de número 12. Xandão, mas a bola entrou por completo. A bola entrou. 12, Mateu. Gol do Mateu Giri, o argentino deixa o dele também. O Xandão tentou recolher, tentou evitar o gol. É aquele famoso gol chorado. 3 a BDA. Nada para o Flamengo, Mateu Giri neles. Você vê que o Mateu Giri, que também tem experiência, né, na Europa, e ele trabalha bem a bola, ele levanta. O jogador do Flamengo tenta não fazer a falta, que é justamente para impedir bons chutadores, né, de chutar dos 6 metros. Mas ele mesmo sem sofrer a falta, ele levanta, ele segura na perna, ele segura a posição e faz um belo gol. 3-0 a BDA. E vem o Flamengo buscando os gols. Marco Radovic. Recebe de novo o Sérvio. Ele que serve a sua seleção nacional. Mais um chute que não deu em nada. O Flamengo não está conseguindo os gols. Quem perdeu essa foi o Felipe Carsalade. A família Carsalade também tem uma baita história no polo aquático. Tem uma baita história no polo aquático. Eu cheguei a treinar com o pai do Felipe, né, o Fernando, na seleção brasileira. Olha a confusão e tem gol da BDA. A BDA abre 4 de vantagem por meio dele, Renan Denadai. No detalhe você vê ele voltando. 3:37 para o fim. Ele fica no mano com o Xandão. Fuzila e guarda, Rodrigo. Que baita vantagem vai construindo a BDA. Renan Denadai, golaço, bem posicionado. Parabéns aí ao Renan. Como você estava falando, né? A família Carsalade tem grande história aí no polo aquático. Fernando Carsalade está no Hall da Fama da UCLA. E essa é também uma grande oportunidade para os atletas que vêm jogar o polo aquático, né? Poder jogar na Europa, nos Estados Unidos, fazer faculdade no exterior. É uma oportunidade que acho que também atrai cada vez mais muitos atletas que gostam de água, né? Mais Mengão no ataque, 3 para o fim. Cabe o chute, fez o passe Felipe Carsalade. Por elevação, Logan voltou. Mais atrás aquela bomba lá dentro. Nicolau Solacoldia, o grego, marca o primeiro dele no jogo. E também o primeiro do Flamengo na partida, Rodrigo. Muito bom para abrir o placar. Nicolaus realmente é um jogador diferenciado. E às vezes chuta muito rápido ali, sem preparar muito e pega de surpresa toda a defesa, como foi o caso. Muito bom para o Flamengo recuperar o placar e buscar o resultado. Na nossa arquibancada virtual, Roseli mandou boa BDA. Grupo Line com a gente, Mariano Fernandes. Vamos, Nico, desde a Argentina, alentando a BDA. A família do Nico tá com a gente. Daqui a pouco leio mais. Vamos conferir essa bola no centro. A confusão leva melhor o Nicolaus. Arquibancada virtual tem também Razan. Mandou Luciano e Rodrigão. Que dupla. Abraço para ele. Obrigado pelo recado. Grande abraço, Razan. O Razan é dos que jogam conosco no pessoal do Master ali no polo aquático, de vários clubes. E está sempre também ajudando a gente, trazendo boas informações aí do polo. Com certeza vai estar acompanhando logo mais
a final da Champions League aí que teremos ainda depois do Brasil Open, a final da Champions League de polo aquático. E a BDA recupera a bola. A arquibancada virtual segue com Isis, que mandou vamos Alípio. O juiz pediu a bola ali. Andréa, vamos a BDA. Daqui a pouco leio mais, participe você. Também tem um recado aqui importante do Rodrigo de Poá, Porto Alegre, e pergunta: o que desgasta mais, Rodrigo? Seu xará, inclusive. As pernas ou os ombros? A parte inferior ou a parte superior? Você, como atleta, conte pra gente. Olha, na verdade é os dois, porque quando você está fazendo perna o tempo inteiro e com um jogador te puxando, é meio que esse rugby na água, né? Você está usando perna o tempo inteiro, mas o jogador está vindo em cima de você, então você está com o braço fazendo quase um isométrico ali de segurar o jogador fora, né? E quando você não está nesse movimento de disputa física aí durante o jogo, você está nadando de um lado para o outro e puxando o ombro. Então, na verdade, o polo aquático, como eu falei, ele desenvolve por completo, né? O corpo, a perna, o braço, e tem assim uma vantagem de ser menos sujeito a lesões, né? Diferentemente do futebol, que às vezes um jogador pode ter uma entrada errada, menos impacto, menos impacto dentro da água, você protege de certa forma as articulações. Então, é um esporte que, como eu falei, você pode jogar pela vida inteira. Hoje, nos vários clubes, você tem vários jogadores masters que, assim como eu, passaram pelos times principais. Há poucos anos atrás, aí estávamos jogando aí nessa mesma piscina que esses jogadores, seleção brasileira, e continuamos até hoje. Inclusive, esses times master hoje, a gente faz muitas vezes sparring com os times de base, né, que vêm jogar conosco, e, de novo, é mais uma oportunidade de desenvolvimento para os jovens desse esporte. Então tá aí respondido o questionamento do Rodrigão, direto de Poá. Hoje, inclusive, além desse campeonato que a gente está assistindo agora, que é o campeonato da primeira divisão, né, do polo aquático, existe um campeonato que é o Série A2, né, a segunda divisão do polo aquático, onde existe, inclusive, essa mescla, né? Existem times masters que são de jogadores, né, já mais velhos, e tem times novos que não tem talvez ainda o nível para jogar essa primeira divisão aqui, como esse Brasil Open, mas participam desses campeonatos. E são campeonatos muito grandes hoje, com mais de 20 clubes muitas vezes jogando, também ajudando a promover o polo aquático em todo o Brasil. E o jogo está parado em Belém. O Yuri Maciel está segurando a bola, como você pode conferir. Ele pediu a bola, eu acho que será que é VAR. desafio? Não, acho que o VAR. Eu vi ele fazendo sinal, eu estou achando que o juiz pediu a bola para analisar alguma jogada. Então, o jogo é o desafio, exatamente, é o desafio. Boa, Michel atento em tudo que está rolando, então um desafio requisitado, e vale até destacar como funciona esse desafio para nossa audiência, né, Rodrigo? Exatamente, eu estou vendo as mensagens aqui, o Luiz Paulo Andrade, né, o Tatu, grande amigo também, que jogou comigo a vida inteira e hoje no Master, assim como o João Santos, que é hoje o presidente da PAB, da Liga do Polo Aquático, que também está contribuindo aí para expandir e promover o polo aquático em todo o Brasil. E o desafio nesse Brasil Open, cada equipe tem 2 desafios por jogo, e aí o técnico pode pedir em caso de brutalidade ou agressão, ou também no caso dos 2 metros. Então foi um desses casos aí que resultou o pedido do desafio. E o desafio me parece que foi recusado, hein? E quando erra, assim, o técnico pede, e a arbitragem fala, não, o que você pediu não foi, o time perde o desafio, né? Tem Sim, essa também. Exatamente. Nós estamos vendo também uma mensagem aqui da Cristiane, né, mãe do Fábio Júnior da BDA, que foi expulso ontem e pela regra do campeonato não joga no jogo seguinte. Então é um desfalque aí para o time da BDA nesse jogo, mas a BDA está performando bem até aqui nesse primeiro quarto da partida. E simbora de novo o Flamengo. Flamengo precisa dos gols. Diferença de 3 por enquanto em Belém do Pará. Bola ao centro. A defesa trabalha muito bem. A BDA funcionando no ataque, funcionando na defesa. É a receita perfeita para o sucesso, né, Rodrigo? Exatamente. A BDA vindo para o ataque, tentando buscar o placar. Caiu Oliver. Joga para frente o Matheus Giri. Forçou pro ataque. Nada feito, posse com o Xandão. Essa é a chamada reversão de bola, né? É falta de ataque, onde a bola volta pro time adversário. 5 minutos.
Tem mais. 5 minutos não. Menos de 5. Marco com Felipe Carsalade. Contestado, voltou, passe de lado, agora sim! Aquele torpedo, aquele pancadão. Toca na trave e agora não entra. Essa é a segunda posse de bola, como eu falei, né? Então no rebote agora tem mais 15 segundos, né? O primeiro ataque 25 segundos, você vê, já chegando 10, 9, tempo o domínio, acabando. O giro e o gol. Manda lá dentro. Touca 5, Nicolau Solacou, já o grego guarda o segundo dele e o segundo do Flamengo. O Nicolau Solacou é muito perigoso nessa jogada do chamado pau do gol, né? Ele sobe, olha aqui, ele recebe a bola alta e coloca para dentro do gol muito rápido. É uma bola que ele já fez outros gols desses ao longo desse campeonato e realmente tem que deixar uma marcação, uma atenção especial para o Nicolaus aí nesse pau do gol. Restando 28 segundos para o fim do primeiro quarto, o Flamengo, que viu a diferença ser abissal. 4 gols, agora baixa para 2, então tá mais vivo do que nunca no jogo. E tá tudo parado de novo. Jorge Chaya conversa com o Yuri. Saiu ali da piscina o Alípio, hein? Deu pra ver ali o Toukanov se mandando. Bola em jogo outra vez, a BDA se manda. Oliver Sudar, canhoto húngaro, ele que veio do Eger, da Hungria, para reforçar a equipe de Bauru. Vem mais, Patrick Romagnoli. Devolução com Oliver, se enrosca com a marcação. Ainda ele, marcação do Cadu. 10 segundos, vai acabar a bola ao centro. Pênalti cometido. Pênalti para a BDA. 7 segundos para o fim. Ótima chance para a BDA ampliar no finzinho, Rodrigo. Exatamente, foi o número 6 do Flamengo cometeu o pênalti, né? Fabiano Gomes. E agora quem vai para a cobrança é ele, uma das bandeiras do time, Patrick Romagnoli, prata da casa. Patrick de um lado, Xandão do outro. É autorizado o Patrick. Toca na trave. E segundo a arbitragem não entra. Xandão recolheu, jogo segue, último ato do primeiro quarto, ponto final em Belém do Pará. A vantagem é da BDA, Rodrigo, mas o Flamengo tá vivinho da Silva. O Flamengo tá vivo na partida e vamos em frente. Vamos em frente com lances, imagens recuperadas do primeiro quarto de jogo. A BDA conseguiu gols com o Patrick, com o Matheus Giri, com o Oliver Sudar, os estrangeiros no primeiro quarto pelo menos, né, Rodrigo? Fazendo a diferença também pro lado do Flamengo, o Nicolaus, o responsável pelos gols do Mengão. Perfeito. O Oliver diferenciado. E esse gol da chamada posição 3, né, gol da BDA. Então tá aí, você vai revendo gols do primeiro quarto. Gols e lances. Então vamos rapidinho dar aquele rolê pela arquibancada virtual. Mandar um abraço pro atleta do Fluminense, o João Felipe, que voltou pro Flu esse ano para disputar a Liga. Ele que é bicampeão da Liga Nacional Divisão Especial, junto com o Guanabara. O João Felipe estava no Guanabara, foi bicampeão e agora está no Fluminense. Fluminense que ficou pelo caminho neste Brasil Open. Fluminense que é o atual, até agora a gente não sabe ainda o resultado da final, é o atual vice-campeão do Brasil Open, mas não está na final, né, Rodrigo? Trouxe dois atletas da Espanha, o Paul Goma e também o Abel Ramon, um elenco de peso, mas não atingiu as finais, ou melhor, a final do Brasil Open. Exatamente, como nós falamos, os jogos foram extremamente disputados e, no detalhe, quaisquer desses times que acabaram ficando para trás e não chegaram à semifinal poderiam estar muito bem nessa final. Muitos jogos definidos em 1 gol, 2 gols, nos pênaltis. E o João Felipe também vale a menção, né? Ele mencionou o Clube Regatas Guanabara, que foi nascedouro de vários atletas, vários grandes atletas da história do Brasil. Incluindo o Felipe Perrone, que está nesse momento, né, a família toda Perrone, Kiko Perrone, joguei com ele também na seleção, e o Felipe Perrone, que
Hoje está lá no Barceloneta. Também poderia estar disputando ouro na Champions, acabaram ficando para o bronze. Vão disputar o bronze contra o Marseille e logo mais tem o ouro da Champions League com o Ferencváros e o Novi Belgrado, time da Sérvia e da Hungria. Potências do esporte também. E em Belém está valendo o segundo quarto. Vamos para mais 8 minutos de Brasil Open na tela do canal Olímpico do Brasil. Luciano. Canal Time Brasil, levando as emoções do Brasil Open até você. Vamos ver esse ataque, daqui a pouco a gente aciona o Michel. Logan, estica o passe para frente, bola trabalhada com o Matheus, volta, tenta de longe. Nada feito, Michel. Diga lá, meu querido. Só para repassar para você a situação de clima por aqui, que a gente tem curiosidade bastante, né? Temperatura agora na casa de 32 graus, sensação térmica de 37. Agora sim eu digo para você, apesar do vento que a gente tem aqui na Tuna Luz Brasileira, o calor começa realmente a apertar, até para quem mora aqui. E a gente pode reparar nas imagens, né? Que o céu não tá aquele céu de brigadeiro, né? É sol entre nuvens, mas mesmo assim tá muito calor por aí. Dá para ver as bandeirinhas também ao fundo, aquela da CBDA tremulando. O vento chegou também, é um fator que pode atrapalhar o jogo, né? Aliás, tem um meme famoso na internet do jogador de polo aquático bebendo uma garrafa de água e o pessoal perguntando, alguém me explica essa foto aqui, que o pessoal não entende que, pô, a gente não bebe água da piscina, né? E é um esporte extremamente extenuante, então, obviamente, com 37 graus de temperatura e nadando aí na piscina, você, inclusive, o pessoal falou que a água tá quente aí, né? Então, para o atleta tomar água mesmo nos intervalos, o máximo de água, porque assim como qualquer atividade esportiva, desidrata bastante. Informações direto de Belém com o nosso Super Michel, fazendo a reportagem nesta nossa jornada de hoje ao centro. Nada feito, posse com o Xandão. E olha como a defesa funcionou bem ali, né? Porque uma jogada no pau do gol, o jogador saiu bem, subiu bastante, mas com um monte de braço na frente, a bola parou e não chegou ao gol. E lá vem de novo o Clube de Regatas do Flamengo. Lateralmente acionado Logan. Recebe a falta. E quem chega por ali é o Cadu. Exclusão do Pedro. A mais o Flamengo. Marco solta. Recebe de novo o Marco Radovic. De novo trabalhando bola com o Felipe. O Flamengo tentando envolver a defesa da BDA. Não conseguiu, a defesa trabalhou, funcionou e o Nico Fernandes, o arqueiro com ela. Exclusão no Flamengo, Alípio Nardassi. A BDA vai com um a mais para o ataque e pode ampliar essa diferença para 3 gols a 5:22. Você vê, o jogador reclamar da arbitragem não gera nenhum benefício, né? O Alípio Nardassi estava no pau do gol, a bola veio para ele. Ele fez um sinal para o juiz como se o marcador ali tivesse feito uma falta nele, só que o juiz não entendeu que não foi, e ele reclamou com o juiz, e aí tomou uma expulsão. Quer dizer, perderam a jogada e tomou uma expulsão, né? O polo aquático, o jogador não pode se dirigir ao juiz e reclamar da arbitragem, né? Você abaixa a cabeça e nada e volta. É o que você tem a fazer. Tentativa do Flamengo, bola espirra, sai e volta com o Nico. E também vale a gente contar para nossa audiência, né, que se no feminino a posse é de 30 segundos, no masculino é de 25, né? Então 5 segundos a menos na posse inteira, né, Rodrigo? Exatamente, o masculino tem 25 segundos de tempo de ataque. Ó, o pessoal falou 10 agora, já está nos 10 segundos. E golaço, enquanto a gente está aqui falando. Belo gol da BDA. Belíssimo gol do Matheus Giri, o argentino que veio diretamente da Itália, da terra da bota. Joga no Breccia e marca mais um. É o segundo dele e o quinto da BDA. Perdão, prossiga, Rodrigo. O Breccia é um dos grandes times da Itália e realmente você vê pela característica técnica aí do Matheus Giri, né? Mas enfim, a gente no tempo de ataque hoje no polo aquático, né? Assim como alguns esportes aí, basquete e outros tem também,
você tem 25 segundos de ataque. Então, a hora que o juiz apita e começa o ataque, são 25 segundos. Se o jogador chutar, bater na defesa ou no goleiro e voltar, você tem mais 15 segundos no chamado rebote, no segundo ataque, né? E lembrando que a seguir teremos a finalíssima do Brasil Open feminino. Naipe feminino. Decisão colocando frente a frente o Pinheiros. Esporte Clube Pinheiros e Clube de Regatas do Flamengo. Também com transmissão na tela do canal Time Brasil. O Pinheiros, campeão do Brasil Open desde 2017. Opa! A confusão na boca do gol e a bola sobra com o Xandão, Rodrigo. O jogador da BDA fez uma jogada muito inteligente. Se não me engano foi o 14, o Luiz. Ele se antecipou ao jogador do Flamengo, roubou a bola limpa e saiu no contra-ataque. Mas no contra-ataque do 2 contra 1, a BDA não conseguiu definir. Exclusão do jogador de número 11 da BDA. Exclusão do João Carlos, o capitão, a mais o Flamengo. Felipe. E agora o Flamengo ganha um homem a mais para tentar encostar o placar. Soulacoudia! Tiro frontal, fatal. O grego veio daquele jeitão pro Brasil, fazendo a diferença pro Flamengo. 5-3. A vantagem da BDA. 5-3. Segundo gol do Soulacoudia nesse segundo quarto. Já fez um no primeiro quarto. Até aqui o artilheiro do Flamengo na partida. 3 dos 5 gols, os 3 gols do Flamengo do Nicolaus Soulacoudia. Nicolaus Soulacoudia mandando muito bem, fazendo total diferença para a equipe comandada pelo Jorge Chaya. E detalhe que durante a competição, né, eu conversei com o pessoal que está lá em Belém, já chamaram ele de Nikito. De Nikos é o apelido dele mesmo, que ele mesmo coloca no Instagram, chamam de Nikos, Nikito, e até sobrou para o Marco Radovic, que estão chamando ele de Marquinho. Então já abrasileiraram os nomes do sérvio e do grego, Nikito e Marquinho, ou Marquito também, já ouvi essa semana. Haja criatividade, né? Muito bom, vamos ver se eles já estão aprendendo um pouquinho de português aí, né? Quem sabe não vem jogar em definitivo aí pro Brasil. Logan atravessou, boa bola, optou pelo passe o Fabiano. Este é o Marco Radovic ao centro. Lá dentro, Nicolaus Soulacoudia. O cara é brabo. É o nome do jogo, como você gosta de falar, né, Luciano? Terceiro gol do Nicolaus, quarto, né, é o artilheiro até agora da partida. Realmente é um jogador que não dá para deixar chutar. Que homem! Muito perigoso. Que homem o Nicolaus! Ele está sendo a principal arma do Flamengo para tentar buscar o resultado e está conseguindo. O Flamengo viu a BDA abrir 4 e agora a diferença cai para 1 gol nessa reta final de segundo quarto em Belém. 2:49 para o fim. O Nicolaus Soulacoudia, ele que veio do PAOK. Começou no Aris Tessalônica da Grécia, passou também pelo Paleu Faliro da Grécia, o Apollon também vestiu as cores do Apollon. Ele que é da seleção grega, nasceu em 1997. E quando eu falo que homem, é que homem mesmo, 1,96 m. Então, ele é um jogador alto. E teve o cartão vermelho pro técnico da BDA, o Zé, em Rodrigo. Pro auxiliar técnico da BDA, sim. Perdão. Pro Brizola, então. Em geral, o técnico pode movimentar um pouco ali naquela posição ali próximo do banco, de pé, mas o auxiliar técnico e o banco não pode nem levantar, nem falar. Tem que ficar no lugar ali. Então, deve ter tido algum excesso ali que o juiz entendeu que cabia o cartão vermelho. Daqui a pouco eu vou acionar o Michel de novo para tentar entender o que pegou nessa expulsão do Brizola. Com certeza ele deve ter se exaltado um pouco, né? A gente que acompanha o polo vê isso muito acontecer, né? Aquela reclamação um pouco mais forte, mas depois o Michel traz no detalhe o que pegou. Enquanto isso, a arquibancada virtual, Luana Pinho mandou, adorando a transmissão. Muito bom ver o polo aquático ganhando espaço e sendo transmitido no canal Olímpico. Beijo para Luana, obrigado pelo recado. Exatamente, quanto mais visibilidade para o nosso polo aquático, melhor para a modalidade. Então, muito bacana e muito importante essa visibilidade no canal
Olímpico do Brasil. E lá vem o Flamengo de novo. Nico Fernandes. Falou aqui não. Aqui não, essa bola é minha e ninguém tasca. Exclusão do jogador. Exclusão. Do Flamengo. A mais, Fabiano. Excluído. E tá aí de novo a equipe de Bauru na trave. Pancadão do Matheus. Matheus gira e carimba a trave. Diga lá, Rodrigo. É a segunda falta grave do Fabiano Gomes, como a gente vem falando, né? No polo aquático, na terceira falta grave, o jogador não volta mais ao jogo e acaba sendo uma estratégia, né? Quando você vê que um jogador adversário está pendurado, você puxa ele, entra na área para cavar uma expulsão em cima desse jogador e forçar a terceira falta grave e não voltar ao jogo. Marco Radovic, do meio da rua, baita golaço, Rodrigo. Jogo empatado na Tuna. Marco Radovic, o sérvio manda muito bem. 5-5. Golaço do Marco Radovic. O sérvio que realmente tem uma bagagem, uma experiência enorme. Foi medalha de ouro no Mundial Júniors de 2021 na República Tcheca e medalha de prata no Mundial Júniors de 2019 no Kuwait, em 2019. Então já acumula aí realmente uma grande bagagem na seleção sérvia e está aí agregando também canhoto, né, que sempre é uma arma perigosa. 5-5. 5-5. O sérvio de Belgrado deixou dele. Mandou muito bem. Chute cruzado de longe, tudo congestionado. E mandou lá dentro. Sérvia, inclusive, que ganhou as 3 últimas Olimpíadas, né? Em 16, em 20 e agora em 24 em Paris, né? Hoje é um dos grandes destaques no polo aquático mundial. Pênalti favorecendo a BDA. A BDA travou nos 5 gols. Agora tem a chance de, quem sabe, guardar o sexto. E tá lá Matheus Giri. Matheus de um lado, Xandão do outro. É autorizado o Matheus Giri na trave. A bola subiu e saiu. Desperdiça a chance do sexto gol. Matheus Giri perdeu a chance. E o jogador do Flamengo cometeu a segunda falta grave. Será que foi o Alípio? E lá vem o Flamengo rondando o gol. Buscando mais um, Matheus. Lateralmente deixa com Marco Radovic. Marcação chegou, complicou. Matheus de muito longe, vai daí. Ele foi. Se estica o goleiro. Me parece que agora é o Rafael Dantas que tá lá na meta. Portanto, ganha mais tempo de ataque. Ganha mais 15. O Mengão. Radovic. Boa virada. De novo recebe Matheus. Radovic. Lá vem ele. É gol do Flamengo. Marco Radovic. Diretamente do PAOK. Clube grego. Para o Brasil Open. Guarda lá dentro, Rodrigo. De novo. E um gol bem parecido do outro que ele acabou de fazer, né? Diga lá. Diga, Michel. Não, só para esclarecer sobre a expulsão, né, que vocês estavam falando, não foi o treinador, tá? Foi o auxiliar, o Desani, que acabou sendo expulso porque ele deu orientação para o jogador enquanto a bola estava rolando. Tem essa regra, né, Ronaldo? Que você pode explicar melhor aí. O auxiliar não pode conversar com o jogador durante a partida. Exatamente, Michel. É isso mesmo. Somente o técnico pode, e com algum grau de liberdade aí de movimentação, mas o auxiliar técnico não pode nem se movimentar, nem falar. Confusão ao centro, a defesa funciona. Prossiga, Rodrigo. Flamengo saiu muito bem na bola. Você viu que o jogador foi exatamente na bola. Tirou a bola da mão do jogador. E por conta disso não foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo em Belém. Lançou bem o Henrique. Flamengo buscando o gol. A BDA se defendendo do jeito que pode. Lá vem de cobertura. Aí é complicado, né? Toca na trave e não entra. Essa jogada de encoberta aí do Nicolau não entrou. Ele precisa aprender um pouco a fazer as encobertas com as nossas meninas aí, né? Do jogo anterior, né? Tivemos um de cada time ali metendo uma bela encoberta as meninas ali, né? Exatamente. No jogo passado elas mandaram vários gols de balão, de encoberta. Então, final do segundo quarto lá no Clube Tunaluso, Brasileira, na capital do Pará, Belém. Tudo igual
por enquanto nessa disputa do terceiro lugar. Naipe masculino, de um lado a BDA, de outra a equipe do Flamengo. Você vai vendo os melhores momentos do primeiro e do segundo quarto de jogo, enquanto o DJ se animou aí, hein? DJ se animou lá em Belém, comandando o show do intervalo lá na Tuna. Então você vê aí lances desse primeiro e segundo quarto. Vou reforçar o convite porque é muito importante. Anota aí, preste atenção. Na sequência, meio-dia, hora Brasília, a final do Brasil Open feminino. De um lado, Esporte Clube Pinheiros, de outro, Clube de Regatas do Flamengo. O Pinheiros sobe no lugar mais alto do Brasil Open desde 2017. Então, vem enfileirando títulos desde então. E o Flamengo quer quebrar a hegemonia, justamente a última equipe que venceu o Brasil Open, e não foi o Pinheiros, foi a equipe do Flamengo em 2016. Então, a seguir, vamos ver. Será que o Mengão vai vencer? Será que o Pinheiros vai ganhar mais um título? Você confere tudo aqui na tela do canal Time Brasil. Eu tô vendo aqui, Luciano, nos comentários, o Gabriel Dotto, né, técnico aí do SESI, falando, né, que poderíamos ter feito a regra nova. Para explicar um pouco, pessoal, essa questão dos 28, dos 18 segundos. A gente teve uma regra anterior, né, onde o tempo de ataque eram 30 segundos e no rebote 20 segundos. Aí, durante um tempo, numa revisão, passou-se a 25 e 15 dos homens e 30 20 das mulheres. E aí chegaram no meio termo, né? Unificaram, que é a regra atual da CBDA e da Federação Internacional, com 28 segundos de ataque e 18 no rebote. Mas aqui neste campeonato, a gente ficou numa regra intermediária da antiga, que é 25 e 15 segundos para o masculino e 30 15 para o feminino, né? Aproveitar enquanto as equipes estão se preparando, vamos conversar com a nossa audiência. E além disso, agradecer pela companhia nesta manhã, ainda 11h30 da manhã. Muito obrigado, vamos passando aí de 200 aparelhos conectados na nossa transmissão. E o número de likes é muito bom, hein? 153, o pessoal tá curtindo. E a gente precisa da sua curtida, você fã do polo aquático. Fortalece aí a gente como o seu like. Ainda digo mais, copia o link, dispara, manda pra geral, manda naquele grupo dos amigos, faz um story, coloca no Instagram, vamos compartilhar, porque ainda tem muito jogo bom pela frente, Rodrigão. O Bento Castro tá perguntando aqui quanto tá o placar, né? Já responderam ali, mas 6-5, né? 6 pro Flamengo, 5 pra BDA, sendo a grande diferença dos jogadores estrangeiros. O Nicolaus Solakoudia fez 4 gols, o Marco Radovic 2 gols, e pelo time da ABDA os gols estão mais espalhados, mas os jogadores também com experiência internacional, o Oliver Sudar e o Matteo Diri, fizeram 2 gols cada um, e o Patrick Romagnoli 1 gol, e isso compõe aí o placar até o momento, né? Como a gente falou um pouco antes da transmissão, eu acho que esse intercâmbio internacional de atletas é algo que está sendo cada vez mais interessante para quem pratica a modalidade, tanto trazer atletas para cá, quanto atletas brasileiros poderem ter essa experiência internacional. Com certeza, principalmente os brasileiros saindo, né? Isso é muito importante. Tá valendo terceiro quarto de jogo em Belém. Brasil Open 2025. ABDA de um lado, Flamengo do outro. ABDA 5, Flamengo 6. Flamengo conseguiu a virada. A BDA chegou a abrir 4 gols. Só que o Mengão, malvadão, buscou a virada. Vem a BDA, o chute de longe, que vai pra longe. Xandão tá lá com ela. Já sai jogando com o Felipe Jucá Carsalade. Ele que já foi campeão da Premier League inglesa de polo aquático. Ele que jogou na Inglaterra, foi campeão brasileiro júnior também, uma baita carreira, campeão da Liga Nacional.
Felipe Carsalade, carioca de 1,80 m. Jogo parado, Rodrigo. Saída de bola com a BDA. Olha a saída conturbada. Patrick lançou. Marcação alta, tentou complicar o goleiro. O Flamengo avançou a marcação. Essa questão do tamanho é interessante você mencionar também, Luciano, porque na verdade o pessoal, por ser um jogo físico, né, o pessoal sempre fala do polo aquático e que com sérvios aí e húngaros e times dos Balcãs de 2 metros de altura, mas você tem muitos jogadores de grande destaque na história do polo aquático mundial, que não são jogadores tão altos assim. O próprio Felipe Perrone, que nós mencionamos, que é um dos melhores jogadores do mundo, capitão da seleção espanhola, campeão mundial. Brasileiro, naturalizado, né, e espanhol. E ele tem 1,83 m, se eu não me engano, né? O Manuel Stiarti, que é outro dos grandes jogadores espanhóis aí do mundo, também não era um jogador alto, mais baixo ainda, né? Então, assim, com a rapidez, com a agilidade, com o posicionamento, muitos jogadores têm grande destaque, né? Não sendo apenas a força, né? Inclusive, acho que essa foi uma evolução do polo aquático mundial nos tempos mais recentes, que permitiu a times aí como Espanha, Grécia, crescerem, né, no polo mundial, antes muito dominado pela Hungria, né? E mais recentemente ainda com a Sérvia, que é uma das grandes potências desse esporte. Falando em Sérvia, olha o Marco jogando lá no centro. Tomaram a touca do Alípio. Essa é uma jogada clássica do polo aquático também. Você pinga a bola no centro, né? E com o centro estando em posição de vantagem, normalmente é uma situação de expulsão. E no homem a mais, você vê a armação deles aí, mas rodaram a bola e defendeu muito bem a BDA. Foi o João Carlos, o capitão, que foi excluído. Olha o Nico Fernandes aí. Rosarino. De Rosário, Argentina, conexão com o ataque. Que bolão para ele. E a finalização melhor ainda, Patrick Romagnoli. Conexão direta com o K10. Nico estava ligado no jogo, é por isso que é bom. O goleiro tá esperto e ligado na partida. Já visualizou o Patrick lá no ataque. Esticou bem. Patrick dominou, finalizou e superou o Xandão. Rodrigo, 6-6. Muito bem, 6-6 no placar. Você vê, são as pequenas diferenças do polo aquático, né, que fazem a diferença no jogo como um todo, né? A BDA tinha um homem a menos, era uma chance de gol para o Flamengo, defendeu o homem a menos, saiu no contra-ataque e acabou fazendo o gol, né? Como o Flamengo estava em homem a mais, alguém ali deu uma dormida na reversão de bola ali e o Patrick realmente saiu na frente, tomou a frente, trabalhou bem a bola. Você viu o quanto ele sai da água ali na jogada e fez um golaço, né? Batendo o travessão e gol. Patrick Romagnoli, ele que é prata da casa da BDA, já passou pela seleção sub-20, da seleção sub-20, já foi MVP do Brasileiro Interclube sub-20 também. Em 2023 eu estava lá no Delamare, testemunhei o vice do Brasil Open conquistado por ele pela BDA. Baita jogador, o Patrick. Olha o Flamengo aí, aquele cruzado que não entra. A bola toca no travessão, toca na trave e fica com a defesa. Muito bem chutado, mas não entrou. Só complementando o que você estava falando do Patrick Romagnoli, ele também vai estar com a seleção sub-20 em treinamentos agora, né, de 5 a 11 de junho, logo depois desse campeonato, em preparação para o Mundial Júnior de Polo Aquático, que vai ser de 14 a 21 de junho em Zagreb, na Croácia, né? Mais uma dos grandes locais aí do polo aquático, né? Os Balcãs ali. A gente tinha uma grande potência no polo aquático, que era a antiga Iugoslávia, né? Quando abriu a Iugoslávia, né, você criou a Sérvia, a Croácia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina, né? Os 4 times são grandes potências aí do polo aquático, com destaque para a Sérvia, para a Croácia e Montenegro. Flamengo de novo, virada boa da esquerda para a direita com o Marco. Se enroscou com o Julian Colli, mais um argentino da BDA. Marco Radovic. O Marco tentando... Lá vem ele, Marco Radovic. Mais uma cobertura, hein? Mais uma cobertura. O Marco tentou, girou para um lado, girou para o outro. Tentou a encoberta, né? Mais uma vez, a gente tem que trazer aí o sérvio e o grego aí para fazer uma clínica aí com as nossas meninas aí, né? Que estavam metendo as encobertas no jogo anterior. Retificando o Nico. É santafesino, de Santa Fé, Argentina. Saludos, o pessoal em Santa Fé tá curtindo o jogo. Mandou o recado.
Saludos para quem? Mariano Fernandes e Juan Fernandes, da família do Nico Fernandes. Exclusão do Touca 8, Julian Colli, esse sim é rosarino. E o tempo técnico Jorge Chaia e Ilana Pinheiro para um tudo na Tuna. Vale o destaque também, né? O Jorge Chaia, que já vestiu as cores da seleção brasileira. Ele é pai do GG Chaia, multicampeão pelo Fla Basquete, vários títulos nacionais do GG, família 100% esportiva. E a Ilana Pinheiro, que é assistente, também ex-jogadora, ex-seleção, já foi premiada com o Prêmio Brasil Olímpico, melhor atleta de polo do feminino. Rodrigo, então a comissão do Flamengo de respeito, né não? Exatamente. E o pessoal aqui mandando um abraço também aí, o Vitor Hugo Mendes, né? Encontraram, se eu não me engano, deve ter encontrado o Felipe, meu filho, que está lá em Barcelona jogando, né? Um abração aí, Vitor, para vocês. Manda um abraço para a família aí. Abração, Vitão. Aproveitar aqui, ó, tem a Débora Esmirna, mandou vamos ABDA, urrá. ABDA, urrá, o grito da BDA. Janaína, vamos ABDA. Francisco, boa transmissão, meu amigo. Abraço, Francisco. E o Roberto, bom dia. Muito bom jogo. Ó, se você não participou, participe da nossa transmissão pelo chat ao vivo. 10 segundos, vem Flamengo, Fabiano. Contestado, marcado de perto pelo Patrick. Marco pediu, lá vem o Fabiano. Que golaço do Fabiano, saiu com confiança, hein? É do Flamengo, Fabiano Gomes. 7 para o Mengão, 6 a BDA. De novo, o Clube de Regatas do Flamengo em vantagem na capital paraense, Rodrigo. Isso aí no polo aquático a gente chama tira-sunga fora da piscina, né? Para quem nunca jogou polo aquático, experimenta um dia entrar na piscina e tenta sair só com o seu impulso, sem botar pé no chão nem nada, sair fora da piscina e tirar a sunga da água. Aí você vai ter uma ideia do que é isso aqui no polo aquático. Subiu, né? Ele subiu bastante, né? Grande parte do corpo dele saiu, porque a gente vê os jogadores apenas com a cabeça e o tronco acima do nível da água. E isso faz toda a diferença para você poder executar o chute do polo aquático. E enquanto isso, mais um gol da BDA. Gol da BDA, João. O domínio, o giro e o tiro na rede. João Vitor Calmo. Pouca 7. O Flamengo foi lá, abriu um gol e a BDA no ataque subsequente empatou outra vez, Rodrigão. Respondeu rapidamente e um técnico ganhou cartão amarelo aí. Daqui a pouco o Michel confirma pra gente. Ó o Xandão aí, ó. O paredão do Mengão. Aliás, o Flamengo bem servido de goleiros, tanto no masculino quanto no feminino. A Manu Reis, ela que defendeu 3 pênaltis numa janela de liga nesta temporada. Emanuele Reis daqui a pouco vai estar na tela do time Brasil na final do Brasil Open feminino. Flamengo e Pinheiros a partir de meio-dia. Mais Flamengo no ataque. Esse é o Logan Wolverine, avança contra 2, largou de lado, chute cruzado que vai embora. Tentativa do Cadu. 7-7, terceiro quarto, jogo disputadíssimo, hein, Luciano? Lembrando que em caso de empate, pênaltis. Na primeira disputa pelo bronze já tivemos, hein? A BDA levou a melhor. A BDA venceu nos pênaltis a equipe do SESI, quarto colocado. A BDA fica com a terceira colocação, isso no feminino. Uma bola bateu na defesa e voltou, a BDA tem aquele segundo ataque de rebote. Patrick se desvencilhou da marcação, manda um chutaço, é gol da BDA. Desempata tudo de novo, Rodrigo, 8-7. Esse é aquele gol que o jogador vai até o final, ele girou, não foi a falta, continuou com o jogador nas costas. Então, a gente estava falando de sair da água e tirar a sunga, imagina fazer agora tudo isso com alguém montado atrás. E foi o que o Patrick fez agora, golaço da BDA. 8-7, passa à frente no placar. De novo a equipe bauruense, comandada pelo Zé, em vantagem. Belo gol. Um complicadíssimo Luciano. Gol muito importante para a equipe de Bauru. Daqui a pouco o Michel fala com a gente. Mengão no ataque.
Mengão tentando um empate, tentando abafar esse 7º gol. Fabiano largou. Tudo muito complicado, tá longe do gol, tempo acabando, virou. Marco Radovic. É gol do Mengão, malvadão. Marco Radovic, toca 14, é a dele. É aquilo, complicou, joga no Sérvio. Deixou o Marquinhos solto, é gol, né? O canhoto aí realmente é um perigo. Michel, diga. Se o banco começa a falar, tipo assim, pode comemorar. Entendi. Não, só para informar que o cartão amarelo foi para o treinador do Flamengo, tá bom? Porque o que acontece? O banco, ele é de responsabilidade do treinador. Então, se o banco começa a participar muito do jogo, falar muito, então a arbitragem dá o cartão amarelo para o treinador. Lembrando que auxiliar não recebe cartão amarelo, ele é só expulso direto. Perfeito. Brigadão, Michel, nosso super repórter, trazendo o clima de Pará. Clima do Pará para a nossa transmissão aqui no canal Time Brasil. 8-8 a 2 minutos redondos do fim do terceiro quarto. Essa tentativa foi de muito longe mesmo. Nada feito e o Flamengo vem, ó. A BDA toda desarrumada, Fabiano. Faz o break, espera. Vai voltando o Renan. Fabiano prende, solta, de lado, tá aí o Nicolaus. É o Nicolaus. Nicolaus Soulacoldes. É gol do grego, é gol do Flamengo. 9 para o Flamengo, 8 a BDA, Rodrigo. Esses jogadores já mostrou-se, né, que não dá para deixar livre, né? É o 5º gol do Nicolaus Soulacoldes na partida. Rapaz, está fazendo toda a diferença. O Nikito, ou Nikos, como ele gosta de ser chamado. A gente estava falando um pouco antes aí, né, da presença desses jogadores, né, da Hungria, da Sérvia, e sim, são representantes do maior polo aquático do mundo, né? A Hungria foi uma das maiores campeãs do mundo de polo aquático e olímpica na década anterior, lá nos anos 2000, 2004, 2008, e mais recentemente a Sérvia ganhando 3 Olimpíadas. Então são representantes aí do melhor polo aquático do mundo. Matheus Giri deixa essa bola com o Patrick. Aberto na esquerda o Marinheiro. Outra vez o Matheus de muito longe, não pingou ao centro. Tá tudo valendo. Segue o jogo. Essa é uma jogada muito técnica do Matheus também, mas nesse caso o Flamengo estava muito bem e fechou no centro. Ele subiu alto como se fosse chutar e colocou a bola de lado, pingada no centro. Mas a defesa, quando fecha rápido ali, é muito difícil, porque acaba chegando na bola antes do jogador de centro. Olha o Felipe Carsalade, jogou no capricho, o arremate fica pelo caminho. Defende o goleiro da equipe bauruense. Aí o Nico Fernandes. E já sai jogando, tem pressa. Tem pressa porque a BDA está atrás do marcador nesse finzinho de terceiro quarto. Ó, esse passe longo que foi agora mata o ataque, porque 20 segundos passa rápido. A bomba na rede do Flamengo. Nicolas Marinheiro. Golaço do Nicolas, bola virada. Flamengo 9. Estava bem posicionado ali na posição 4, sem marcação, recebeu, colocou muito bem. 9-9. 9-9. Tudo igual. Tudo igual. E daqui a pouco, mais uma vez, eu não canso de falar porque vai ser demais. A partir de meio-dia, final do Brasil Open feminino. Frente a frente, Flamengo e Pinheiros, 2 potências do polo aquático brasileiro. Vem mais Flamengo com Fabiano. Na diagonal forçou. O Nicolaus Soulacoldes viu a bola passar por cima dele. Ganha mais tempo a BDA. Relógio de posse cheio para a equipe do interior paulista atacar. Rolou exclusão que eu vi, hein? Número 6. Exclusão da jogadora de número 6 do Flamengo. Sim, Fabiano. A mais a BDA. Tempo técnico, justamente o Zé, para tudo em Belém, para arrumar a casa e arquitetar a jogada neste ataque. Arquibancada virtual, mandar um abração para o grande Luiz Carlos, pai da Luma, atleta do Flamengo. Luma Abrantes joga muito também, olho nela, futuro promissor. Abraço para ele.
Manu Lambertini mandou: te amo tanto, meu amor. Quem será o amor dela? Conta aí, Manu. Falou: minha vida. Quem mais? Luiz Paulo, realmente não precisa ser muito grande para jogar polo. Brígida, Carolina, isso aqui Silmara, todo mundo curtindo o jogo na tela do canal Time Brasil, Rodrigo. O comentário do Luiz Paulo aqui é que tem um jogador da Rússia que é um monstro, né? 2 metros de altura, o braço do tamanho da minha coxa. A gente apelidou ele de bebê monstro, né? E realmente, assim, é um jogo bruto ali quando a gente joga contra esses russos. Esse time de Masters nosso conseguiu conquistar uma medalha de bronze lá em Kazan, jogando contra os russos. Foi um jogo duro. Vamos ao jogo. Bola em jogo de novo, Matheus Giri. Só ameaça, marcação chega, joga de lado. Nada feito, rolou o toque do Xandão, portanto, ganha mais tempo de ataque. A equipe da BDA tem 5 para fechar o ataque. Mandou o chute, nada feito. Tenta Xandão também. Ponto final no terceiro quarto de jogo. Belém do Pará, a casa do Brasil Open. Clube Tunaluso. Tunaluso, o clube que também é conhecido como Rainha do Mar. Clube fundado em 1903. Dia 1º de janeiro tem 122 anos de muita história e muitas glórias. Tudo igual, 9-9, e vamos para o último quarto. Vamos para o último quarto de jogo. Últimos 8 minutos, tá aí o chute do Patrick, que foi o último lance deste terceiro quarto. As equipes estão lá descansando, ouvindo orientações. Enquanto isso, vamos de novo interagir com a nossa audiência. Ó, tela dividida, à esquerda o Flamengo do Chaya, à direita o Zé da BDA. E na nossa arquibancada virtual, o Rafael Ferreira mandou: parece que o tempo está um pouco nublado em Belém. Isso dá uma refrescada aos atletas nesse horário do meio-dia. Ó, vou até pedir o auxílio dos universitários, no caso, o nosso querido Michel. Não sei não, viu? Se dá uma aliviada, acho que ainda mais meio-dia é a hora que o sol torra mesmo, o calor deve estar daquele jeito, né não, Michel? Conta aí pra gente. É sobre o sol que você está perguntando? Exatamente, tem um comentário aqui do Rafael, falou: parece que o tempo tá um pouco nublado, isso dá uma refrescada aos atletas. Verdade ou mito? Cara, é mais ou menos. Realmente hoje, em Belém do Pará, a gente está com muitas nuvens um pouco acima do normal, né? Então, isso já é prenúncio de chuva. Só que essa chuva não vai chegar agora. Aqui a gente tem a tradicional chuva das 4. Que ela, de vez em quando, chega um pouquinho antes, 3 horas, 3h30, mas normalmente nesse período, quando o calor, né, já tá muito, então a gente acaba tendo a presença da chuva. Então eu acredito que hoje, mais uma vez, teremos essa chuva da tarde, por volta de 3, 4 horas. Mas agora, a sensação de momento é realmente de muito abafado, né? Já está muito quente, o vento deu uma diminuída. E os atletas provavelmente, mesmo estando na piscina, estão sofrendo bastante porque não estão acostumados. É isso aí, nosso Super Michel, diretamente do Pará, trazendo o clima do jogo para você que está com a gente aqui na tela do canal Olímpico do Brasil. Tá valendo ter o último quarto de jogo, últimos 8 minutos para BDA e Flamengo, tudo igual, hein? E lembrando que em caso de empate, a disputa pelo terceiro lugar vai para os pênaltis, hein? E aí, tem coração para isso? Flamengo tenta o primeiro ataque, nada feito, bola que se perde, bola que sai. Ô Luciano. Diga lá, meu querido. Lembrando que essas duas equipes se enfrentaram, né, recentemente no Sul-Americano. O Flamengo acabou levando a melhor por 14-11 nas quartas de final do Sul-Americano. O Flamengo que ficou com a medalha de prata nessa competição. Exatamente, rolou a Superliga Sul-Americana, a primeira etapa. A tentativa da BDA, o chute cruzado e o gol. Daqui a pouco falo da Superliga, porque tem gol do Pedro Pontes. Recebeu em boa condição e desempata o jogo.
recolocando a equipe de Bauru em vantagem outra vez. Tá aí, Xandão falou, ué, o que aconteceu? Foi gol, Xandão. Pedro Pontes guarda na rede. Então, como o nosso querido Michel falou, teve a Superliga Sul-Americana de Polo Aquático, uma nova competição, e aí o Flamengo ficou com o vice-campeonato, e quem ficou como o título da primeira etapa, teremos ainda etapas na Argentina e também no Chile, quem ficou com o título da primeira etapa foi o SESI. SESI que joga daqui a pouco, o SESI que faz a final, 1h20 da tarde. SESI contra Pinheiros, reedição da final da Liga Nacional passada. Em dezembro passado, deu Pinheiros. O SESI invicto, não perdeu nenhum jogo em nenhuma das 7 etapas da Liga. E na final, superado pelo Pinheiros. Então daqui a pouco a gente vai ter esse tirateima aí e descobrir quem ficará com o título do Brasil Open. Será o SESI, que é atual campeão, ou será o Pinheiros, atual campeão SESI do Brasil Open, e o Pinheiros, atual campeão da Liga Nacional? Teve exclusão e o Jorge Chaya pediu o desafio, hein? Agressão, me parece. Jorge Chaya, eu vi o sinal dele fazendo o vídeo. O jogo tá parado em Belém do Pará. Vamos ver no que vai dar esse desafio. Tá aí, ó. Yuri com ele. Ilana sentada. E o Jorge Chaya ali de pé. Desafio, exatamente. Boa. Desafio então, Rodrigo. Essa ferramenta do VAR, né, hoje utilizada muito no polo e situações como essa. Às vezes uma jogada rápida ali na água, não dá para ver direito exatamente o que aconteceu. E quando se chama o VAR, o juiz pode olhar com um pouco mais de cuidado no vídeo e entender se foi ou não uma jogada de agressão. Se for considerado uma jogada de agressão, é uma expulsão que a gente chama sem direito, né? Na verdade, ela é sem direito de substituição, mas ela tem um tempo de 4 minutos e um time fica 4 minutos a mais, que nesse caso seria praticamente o quarto inteiro. E nesse caso, né, no caso do Brasil Open desafio, cada equipe tem 2 por jogo. O jogador de número 5 vamos ouvir a mesa. Foi expulso com direito à substituição após com direito. 4 minutos. O 5 é o grego, Soulacodes. Rapaz, baita baixa com direito. E aí a equipe do Flamengo vai ficar com 1 a menos. Foram 5 minutos de punição, né? 4 minutos, jogador número 5, Nicolas Soulacodes. É uma perda imensa para o Flamengo, né? Que o jogador até agora... E é pênalti pro Mateu Giri e Xandão. Xandão no gol. Mateu na bola. Boa chance para a BDA aguardar o 11º. Opa! Peraí. Jogador de número 1 do Flamengo. Exclusão do Xandão. O juiz deve ter mandado o goleiro voltar para trás. Ele tem que ficar na linha do travessão, na batida de pênalti. Se ele não obedece à ordem do árbitro, o árbitro pode expulsá-lo. Eu acho que nesse caso o goleiro não voltou. Às vezes tem aquela catimba, segura um pouquinho. E o juiz às vezes dá uma margem ali para essa movimentação para frente e para trás. E agora quem vai pro gol é ele. Marco Radovic vai ter que improvisar. Giri e Radovic. Radovic e Giri. Autorizado o Mateu Giri. É gol da BDA. Não teve jeito pro Sérvio. 11 a BDA, 9 pro Flamengo, Rodrigo. Vocês notaram que o Sérvio saiu somente com um braço d'água. Essa é outra regra também, que quando um jogador de linha vai pro gol, ele não pode subir com as 2 mãos. Então é realmente algo que é mais para quebrar um galho, mas o que você vai fazer com um braço só, né, no gol ali, né? Realmente fica difícil. 11 a 9, 6h33 para o fim do jogo. 11 a 9, sem o Nicolas jogando, começa a ficar difícil aí para o Flamengo, né? Que ele vai voltar, restando 2 para o fim, basicamente, né? São 4 minutos, fazendo uma conta rápida, vai voltar para o fim do jogo apenas. E o Flamengo, mesmo assim, vai tentar. Vai lutar, Fabiano, tudo congestionado, vários braços levantados.
Insiste, Fabiano. É do Flamengo. Ele não quis passar a bola, não. Tinha gente pedindo. A defesa estava fechando tudo. O Fabiano pagou para ver e foi premiado como gol, Rodrigo. E olha a saída d'água do Fabiano. Mais uma vez aquela que nós comentamos, né? Quer dizer, você tira a sunga da água, sobe acima da defesa e chutou para baixo ali, sem condição de defesa. 11-10. O Flamengo tá no jogo. Tá no game. E o Fabiano tá voltando de lesão. Me parece que tá bem recuperado, inclusive, né? Agora, sem o Grego aí, é a hora do resto do time subir para buscar o placar. E vem pro ataque Giri, subiu, largou com o Patrick. Marcação do Radovic. Patrick Romagnoli. Recomeça com Giri. Abertura na direita. Xandão. Fecha o gol. Fecha o gol. O Xandão. O jogador ali na ponta do Flamengo começou a nadar. E essa às vezes pode ser a situação de expulsão. Centro virando a bola, mas a marcação saiu bem na bola. Saiu bem e de novo a BDA sai com o Giri. Dá pra ver por dentro o Patrick. E adiante o Oliver Sudar com a touca 5. Joga essa bola. Patrick Romagnoli. Sudar acionado. Se aproxima. Tentativa da BDA. O Flamengo safa-se. Patrick, pouco tempo. Vai ter que ser ele, não. Giri. Tem rebote com a BDA. Sim, mas a defesa de novo funciona com o Fabiano no combate leal, né, Rodrigo? Leal. Essa bola do Giri virada, normalmente o ideal é chutar de primeira essa bola. Você vê que a hora que ele recebeu a bola, não tinha ninguém na bola. Ele deu uma balançada, chegou todo mundo. Quando ele chutou, o goleiro estava nela. Então, normalmente isso é uma regra também, uma forma aí de um fundamento no polo aquático. Você recebe essa bola de primeira, você chuta no curto. Se você balançar e voltar a defesa inteira, aí já passa a ser mais interessante o chute no canto longo, né? Restando 4:39 para o fim do jogo. Daqui a pouco a final do feminino, Flamengo e Pinheiros na tela do canal Time Brasil. E lá vem Oliver. Preferiu o passe, não chutou. Agora sim o chute feito. E o Xandão amortece outra. Na sequência, Flamengo e Pinheiros, final do feminino. E depois, 1:20 da tarde, final do masculino. Aí sim, teremos SESI e Pinheiros. SESI contra Pinheiros. Pinheiros contra SESI. O bicho vai pegar e você não vai perder nada. Você que está com a gente vai ver tudo. Olha o Marco Radovic de novo. O sérvio não veio para brincar. Tava na cara que ele ia fazer esse chute. Você vê a hora que ele sofre a falta, ele já começa a se posicionar para o chute. Essa é a hora que a defesa precisa levantar, colocar o braço, tá todo mundo atento. Mas o Marco realmente é um grande chutador. Já fez 4 gols nessa partida. Perderam o Grego, mas tem o Sérvio ainda nos chutes ali, né? Tempo técnico. Rodrigo, é claro que não dá para saber, mas o que você imagina no caso da BDA que está na tela? O que você imagina que o Zé está passando para a equipe nesse momento com o jogo empatado e chegamos à metade do último quarto? Nesse momento ele acaba sendo uma orientação mais de curto prazo, né? Ele orienta já a jogada seguinte, né? No foco aí para tentar buscar um gol e ampliar o placar. Agora nesse último quarto é quando o tempo começa a apertar e cada golzinho faz diferença aí, né? Você colocar um gol, abrir, segurar o jogo, é o que faz a diferença entre a vitória e a derrota. Bola em jogo mais uma vez. A BDA rondando o gol. Flamengo se segurando. Giri. Olha o Patrick aberto na canhota. Não passaram para ele não. Oliver quis chutar. Chutou. E o Xandão agarrou mais uma. E novamente o jogador lá na outra ponta buscando sair no contra-ataque. Olha essa bola jogada pelo Marco Radovic. É pênalti. É pênalti. Vamos ver quem fez pênalti. Cometido pelo jogador de número 11 pênalti do 11, João Carlos. Terceira pessoal, não volta mais, hein? Perderam o capitão da BDA também, né? João Carlos, terceira falta grave. Ele que joga no centro, né? Tá fora do jogo. Exatamente. Então o João não volta mais. Tá aí ele se mandando, baixa também
para a equipe de Bauru. Então vamos nessa com Marco Radovic. Nico Fernandes e Marco. Autorizado o Marco Radovic. Toca na trave, toca no Nico. Nico ficou procurando. O Marco pegou o rebote. Marco Radovic. Mais um do Mengão malvadão, que assume a dianteira no placar, restando poucos minutos para o fim. 12-11, Rodrigo. Marco Radovic fez o pênalti e hoje em dia a regra favorece o rebote do batedor de pênalti, porque o batedor de pênalti fica nos 5 metros e os dois jogadores da BDA têm que ficar nos 6 metros, ou seja, 1 metro atrás e numa distância, se eu não me engano, de 3 metros do batedor. Então eles estão um pouco mais distantes. Se o batedor reage rápido, como ele fez, dá tempo dele ir lá e fazer o rebote, como fez. 12-11, Flamengo. Flamengo vencendo por um golzinho de diferença. E olha a bola, olha essa pênalti. Bola na boca do gol, é pênalti. Pênalti para a BDA, logo após o pênalti, favorecendo o Fla. Agora a BDA, pênalti justamente do Marco Radovic. Justamente do Radovic, o pênalti é uma falta grave também. E esse jogador número 7 da BDA, o João Vitor Calmo, bela entrada do João Vitor, porque ele entrou, tomou a frente e é uma situação que ou é gol ou é pênalti normalmente. E frente pro gol, a BDA tem chance de empatar. Lá vem o Giri! É gol da BDA. O argentino não perdoa. Mateu Giri. Tudo igual outra vez, Rodrigo. Segundo gol do Giri nesse quarto da partida. Quarto gol do Giri no jogo como um todo. Tá fazendo a diferença o jogador do Brescia, da Itália, reforçando o time da BDA. O Flamengo poderá regressar aos 2h34. Aí, ó. Então, quando tiver 2h34 pro fim, vai voltar o atleta rubro-negro. O Solakoudia, né? O Nikito. E tá sentindo esse cheiro, Rodrigo? Tá sentindo o cheiro de pênaltis? Olha, esse jogo tá lá e cá, viu? A qualquer momento, realmente, o jogo pode ficar no empate e ir pros pênaltis. Já tivemos disputa de pênaltis hoje. Exclusão na BDA do João. Exclusão do... a mais o Flamengo. Flamengo tentando fazer valer essa vantagem numérica. Felipe Carsalade. Marcação chega, se complica, pinga no centro, recolhe a BDA e já tenta se mandar em disparada pro ataque. Lembrando que nesse caso, né, da expulsão da BDA, que seria uma situação de homem a mais, como o Nicolau Solakoudia está expulso por 4 minutos, virou homem igual, entendeu? Eles estavam a menos e ficou igual. Mas a BDA largou essa bola o João. Mas o Flamengo está se esforçando na defesa e está conseguindo manter, mesmo jogando a menos. Vamos ver esse ataque. Tem exclusão de novo. Toca 12 do Tuxo. Antônio Rocha. Antônio Rocha, mais conhecido como Tuxo. Excluído. Vamos ver se a BDA aproveita. Oliver Sudar. Tentativa de longa distância. Luiz só balança. Jogou. Patrick Romagnoli. Xandão. Tem sobra. A disputa é boa. E a bola é do Flamengo. Bola do Mengo. Flamengo que manda seus jogos lá no Parque Aquático Fadel, dentro da Gávea. Belíssimo parque aquático. E a BDA manda seus jogos lá na Arena, em Bauru. Tempo técnico. Não, foi expulso alguém da BDA ali. Quem foi expulso? Tem tempo técnico também. Eu não vi o número que foi expulso da BDA. Número 4. Número 4. Obrigado, Michel. João Vitor Lopes está expulso da BDA. E a gente vê as meninas da BDA ao fundo também, ó. Fazendo barulho, batendo. Ó, ô louco, vamos com calma aí. A Janaína também. Gente boníssima. Todo mundo da BDA, da equipe feminina, atrás do banco do Flamengo. Será que estão fazendo pressão ali, Rodrigo? Botando pressão no Flamengo ali. 12-12. Faltando 1 minuto e 47 para o término da partida. É a hora da decisão agora. Exatamente, chegamos na hora da verdade. Aqui no canal Time Brasil. Vem Flamengo. Vem Mengão. Cadu. Recebeu o Fabiano.
Fez o passe, bom passe com o Marco largou, passou e a bola subiu demais. Michel, você que tá aí na piscina, confirma pra gente quanto falta o tempo para acabar o jogo aí. 1:35. 1:35, então não tá 100% sincronizado, mas tá próximo aqui o cronômetro aqui da transmissão. Vem a BDA de novo. Cabe o chute na inglesa. Quase seria o gol mais bonito do jogo. Não rolou. Ah, perfeito. Xandão. Então peço desculpas, é o delay aqui, na verdade, da transmissão. O cronômetro da transmissão está sincronizado, sim. Último minuto. Último minuto da partida. Minuto final. E aí, será que teremos pênaltis? Marco Radovic. Segundo o Nico, sim. Defende Nico Fernandes. Agora sim. Não, né? O Marco fez os outros, mas agora o Nico falou, agora não. 12-12. Será que vão para os pênaltis, Luciano? 50 segundos. Será? Tem tempo, tem jogo. Polo aquático só acaba quando termina. Patrick no travessão. Trave milagrosa salvo. Ó, o Xandão ficou bravo com a demora na reposição. Os últimos 30 segundos. Xandão analisa bem. É o último ataque do jogo. Último ataque, tenta o golpe de misericórdia. O clube de regatas do Flamengo. E a bola cai bem nele. No marco. Avança Fabiano. Vem Flamengo, tempo acabando. A pingada ao centro. Exclusão. Expulsão do 11. Mateus Giri. Não, 11, né? Vem de novo. Vem de novo e a bola sai. Vai pra fora. 9 segundos. 9 segundos. Agitado. O Zé na beira da piscina. A BDA tem que arrematar logo. Tem que mandar pro gol. Gire. Fim de papo. A disputa pelo terceiro lugar será definida nos pênaltis, Rodrigo. 12-12. Que jogo, hein? Que jogo, Luciano. Teve de tudo. Os grandes jogadores da partida e que vieram mostrando ao longo do campeonato também aqui nesse jogo. Oliver Sudar, Mateus Giri, Nicolau Solacodia, Marco Radovic fazendo a diferença, Fabiano Gomes jogando muito, os goleiros com grande destaque, né? Cartão vermelho para o técnico da BDA. Ih, rapaz! E agora tá esquentando no final aí, cartão expulso. Retificando, cartão vermelho. Vamos aguardar a decisão da mesa. Pessoal se preparando. Mais uma disputa de pênaltis. E, Rodrigão, uma característica do Brasil Open, né? A gente viu muitos jogos aí com uma baixa diferença entre as equipes, vários indo para os pênaltis. E esse também vai. Ilana também expulsa. Ilana também expulsa. Como a gente falou, né? O auxiliar técnico não pode falar nada, não pode levantar, tem que ficar no banco. E nessa hora é difícil, né? Ali no momento final de jogo, é uma jogada que define. E vamos aos pênaltis, hein? O pênalti das meninas foi emocionante, hein, Luciano? Foi os 5 gols, depois mais 5 nas alternadas, lá e cá. Muito equilibrado, né? Um fez, outro fez, um perdeu, outro perdeu. E agora vamos ver como é que vai ser esses pênaltis aí. Tenho certeza que vai ser emocionante. Grandes chutadores, grandes goleiros para definir o bronze do Brasil Open 2025. Mais uma vez, né? Parabenizando aí a PAB, a CBDA de ter levado esse campeonato para Belém. Eu acho que é uma promoção do polo aquático a nível nacional, né? Saindo do eixo Rio-São Paulo. Tem sempre desafios, né? Para se fazer um campeonato fora do eixo, mas eu acho que é muito bom para a promoção, para toda essa garotada aí que gosta de piscina, né? Que gosta de água, para ver que tem um esporte bacana. Um dos mais completos e que dão essas possibilidades amanhã para poder jogar grandes jogos, campeonatos internacionais, seleção brasileira, fazer amigos para a vida, né? E então que venham mais gente jogar esse grande esporte aqui, que tem tudo para crescer aqui no Brasil. Os times se preparando. E depois tem um questionamento diretamente de Chapecó. Chapecó, terra da Chapecoense. O Pedro
perguntou e o Rodrigo daqui a pouco vai responder sobre os materiais esportivos utilizados pelos jogadores toucas, sungas. Tem alguma diferença, algum material? Depois o Rodrigo conta as bolas também, né, utilizadas. Vamos para a disputa. Quando acabar o jogo, Rodrigo fala disputa de pênaltis. Alô, você que está ligada na tela do canal Time Brasil. Copia o link e manda para todo mundo. Alerta de pênaltis. Vamos juntos, valendo a terceira colocação do Brasil Open. E aí, Flamengo vai vencer? A BDA, quero saber de você. Conta seu palpite aqui. Quem vai levar a melhor dos pênaltis? Conta pra gente no chat ao vivo. Quase 400 aparelhos conectados. Uma baita audiência para um baita jogo. Então vamos lá. Disputa será aberta pela equipe bauruense. Matheus Giri contra Xandão. Xandão e Matheus. Xandão tem apoio. Dá para ouvir o pessoal na arquibancada. Giri! Goleiro de um lado, bola do outro. Gol do argentino, gol da BDA. 1-0. Pênalti bem batido, sai bem da água. Essa jogada do pênalti ela tem que ser feita em um movimento só, né? Se o jogador puxar 2 movimentos, pênalti anulado. E tá lá o Marco Radovic. Mandou muito no tempo normal. E agora, Marco Radovic. É gol do Sérvio, é gol do Flamengo. Tudo igual. Você pode contar conosco com o nosso placar de pênaltis que tá aí, lado esquerdo inferior do seu vídeo. Um pro Matheus, um pro Marco. 1-1 nos pênaltis. E agora é a vez do húngaro Oliver Sudar. Lá vem ele. Xandão foi buscar. Acerta o canto, mas não defende. Oliver Sudar. 2-1. O húngaro fazendo a diferença. E agora, Fabiano. Fabiano. De um lado, de outro, o Dantas. Rafael Dantas, goleiro de seleção sub-20. Fabiano é do Flamengo. Fabiano deixa tudo empatado e ainda falou, botou a mão na orelha e falou, e aí, não te escuto. Tá lá, Juan Roman Riquelme, 2-2, Rodrigo. Fabiano jogou muito, 2 gols esse jogo, saindo muito da água, muita técnica e agora bate bem o pênalti. 2-2. Autorizado João Xandão fecha o gol, é a muralha, é o paredão rubro-negro, desperdiça, Xandão defende, segue tudo igual, 2-2, Rodrigo. O João demorou um pouquinho para sair da água, né? E aí o goleiro saiu bem na bola. Agora vem o Cadu, Rafael Dantas. Se do lado de lá tem o Xandão, do lado de cá tem o Rafa. Também fecha o gol. Diga lá, Michel. O detalhe é a provocação do banco com o Xandão. Toda hora acontecendo. Tá aí então, tentando desestabilizar o goleiro do Flamengo. Cobrança BDA. Opa, não tá valendo o Patrick. 2 feitos e 1 perdido para cada lado, né? 2-2. Tudo muito equilibrado. Agora sim, Patrick Romagnoli. Chuta no alto. Mostra o escudo da BDA pro Xandão. Escudo bem na touca do 10. 3-2. É aquele jogo psicológico do pênalti ali, né, Luciano? É o trash talking que tem muito na NBA. Jogadores se provocando. Vamos lá então com o Flamengo. Alípio, Rafael Dantas. De novo, defende, a torcida se levanta. Vibra, mais uma grande defesa dele. 3-2, Rodrigão. O Lípio Nardassi, grande jogador, jogou muito esse campeonato todo, mas não teve sorte no pênalti hoje. 2 pênaltis perdidos, agora a BDA tem chance de conquistar o bronze. Marinheiro tá com a faca e o queijo na mão. Marinheiro sabe da responsa. Ele é jovem
mas já tem muita bagagem. Lá vem ele, Marinheiro Xandão, de novo se estica todo. Deu um tapa com a mão direita e a bola não entra, a disputa segue. Olha só, hein, Luciano, a história se repetindo aí, hein? No feminino fomos para as alternadas. Aqui, se o Flamengo faz, vamos para alternadas. Se perder, a BDA leva o bronze. Felipe Jucacar Saladi, preparado, esperando a autorização. Dantas já pegou 2. Felipe! É gol do Flamengo. A disputa segue, sim, senhor. 3-3. Segue o jogo. Rapaz, eu tava esperando emoção, mas não tanta emoção assim. O pessoal hoje tá caprichando, hein? É isso aí, Luciano. Um belo campeonato. Vamos às alternadas aí. Matheus Giri. Giri! Mais um dele. Uma baita atuação do Giri neste Brasil Open. Abre bem as alternadas para a BDA. Agora é lá e cá. A BDA fez. Flamengo com Marco Radovic. Foi até goleiro hoje, hein, rapaz? Teve que até pegar no gol. Radovic, canhoto, sérvio. É autorizado, Radovic, não entra! E com isso a BDA é terceira colocada do Brasil Open 2025, naipe masculino. Flamengo quarto, a BDA vai subir no pódio mais uma vez. Em 2023 foi vice e agora fica com bronze. Rodrigo, que jogo, que partida. Que partida, belíssima defesa no final do jogo, segurando o chute do goleador, o Marco Radovic, o sérvio. Parabéns à BDA, belo jogo, 16-15, leva a medalha de bronze no Brasil Open 2025. É isso aí, parabéns à BDA, terceiro colocado, parabéns Flamengo também. A festa em Bauru hoje não tem hora para acabar. Vamos a um rápido intervalo, porque daqui a pouco o bicho vai pegar. Final do Brasil Open 2025, naipe feminino. De um lado, Pinheiros, atual campeão, contra o Clube de Regatas do Flamengo, uma das equipes mais tradicionais do nosso polo. Mas é daqui a pouco. Vamos a uma rápida pausa e daqui a pouco estamos de volta. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. O judô me ensinou a ter disciplina, determinação e que nenhum sonho é grande demais. Abaixar a cabeça, só se for para receber uma medalha. No início, eu enfrentei a falta de apoio, de oportunidades e hoje sou heptacampeã mundial em águas abertas. Eu tô acostumada a nadar contra a corrente. Mais apoio, mais oportunidades, mais igualdade. Menos a gente não quer. Neo Energia, mais pelo esporte feminino, mais por você.
É isso aí, tamo de volta. Falei pra você que o intervalo era breve. E já vamos direto para Belém do Pará, Clube Tunaluso Brasileira. Temos mais um grande personagem, com ele o Super Michel. Tá contigo, meu querido. Pra conseguir dar... É isso, Luciano. Eu tô aqui com o Rafael Dantas, que estava me explicando. Vou pedir para ele explicar para vocês também como foi que ele começou a carreira dele no polo aquático. Curiosamente, normalmente, né, alguém da família que puxa e tudo mais, ele já pratica há muito tempo, mas não teve ninguém da família puxando ele. Foi isso mesmo, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde. Foi bem assim mesmo que começou. Eu comecei o polo aquático com os 8 anos e desde então eu continuo com a minha carreira, né? Vou fazer 11 anos. E eu comecei num projeto social em Bauru, projeto CEVAC, e a BDA chegou com um benefício pra gente, com pessoas de baixa renda para conseguir ajudar a família. E isso acabou dando certo pra mim, consegui ajudar bem a minha família e hoje eu me sinto muito feliz por isso. Sendo goleiro de polo aquático? Sendo goleiro de polo aquático, com certeza. Como é essa cobrança de pênalti? Eu vi o Xandão, estava desse lado aqui, eu vi o Xandão fazendo muito jogo mental com os jogadores, o banco de reservas pegando no pé dele, de vocês. Você também fez bastante lá? Como é que funciona isso? Com certeza, é um jogo psicológico. A gente tenta entrar na mente do adversário para desestabilizar eles, para eles acabarem errando os pênaltis. E a minha desestabilização para eles é o sorriso claro, né? Já fiquei nervoso. Fala um pouquinho do jogo. Foi uma revanche para vocês, porque semana passada vocês enfrentaram o Flamengo nas quartas de final do Sul-Americano e acabaram perdendo, saindo, né, perdendo a chance de um título. E dessa vez, vocês encararam realmente essa disputa por terceiro lugar como uma revanche ou não? Sim, realmente o Flamengo é um time muito bom, é um time muito entrosado e na última etapa lá do Sul-Americano a gente acabou perdendo por alguns erros nossos que conseguimos consertar agora na fase do Brasil Open e conseguimos ir avante nisso e sobressair sobre a equipe do Flamengo. Agora sobre Belém, tá gostando? Já conhecia? Te impressionou? Já deu para conhecer? O que é que você conseguiu conhecer? Primeira vez em Belém, é uma cidade muito bonita, muito quente, né? Mas eu tô gostando muito, aproveitando bastante e vamos aí que agora vai ter mais uma... Já tomou açaí, comeu um peixe? Já, com certeza, não pode faltar. Tá certo, tá aí o grande Rafael Dantas, goleiro da equipe da ABDA. Tá aí então o Michel com o grande Rafael Dantas, ele que também é goleiro de seleção brasileira sub-20, então a ABDA muito bem servida com o Nico e o Rafa Dantas. E a gente também muito bem servido como o Super Michel, diretamente de Belém, a terra do tacacá. Depois perguntar pro Michel, falar com algum jogador para ver se alguém já tomou esse tal de tacacá. Aí o pessoal fala que amortece a língua, coisa e tal. Teve a música da Joelma. Depois o nosso Michel conta aí sobre esse prato típico e se alguém aí já provou esse tal de tacacá. Luciano, o pessoal aqui conheceu a cidade, né? Teve oportunidade, todo mundo que eu perguntei, né? Teve oportunidade para conhecer a cidade, dar uma volta.